Ora, para calcular o volume destas figuras aqui, portanto, estes sólidos, temos que conhecer as fórmulas do volume. Portanto, eu tenho aqui um formulário, aqui, um livro que eu tenho aqui, onde aparecem aqui as fórmulas todas, não é? Até incluindo até as áreas das faces laterais e das bases, etc. Aparecem aqui as áreas também. E os volumes estão aqui na última coluna, ok? Claro que temos que conhecer aqui algumas áreas para depois fazer aqui os volumes. Porquê? Porque às vezes é necessário saber a área da base de algum sólido, não é? Pronto, tenho aqui um cubo, depois tenho aqui um paralelepípedo, tenho aqui um prisma triangular, tanto este como este são prismas. Porquê? Porque tem duas bases, uma em cima e outra em baixo, portanto são todos prismas. Este aqui é um cilindro, eu não posso chamar prisma porque não é poliedro, porque tem aqui uma face que é curva, portanto não é plana, e por isso não posso chamar poliedro. É um cilindro. No entanto, também tem duas bases, como aqui estas figuras aqui em cima. Logo, provavelmente o volume também vai ser parecido com estes aqui de cima, não é? Depois, a fórmula, estou a falar da fórmula do volume, não é? Aqui, para fazer a fórmula aqui do cone e da pirâmide, basicamente é fazer o... é como se fizesse o volume aqui destes aqui de cima, mas tenho que dividir por 3, ok? Estou a falar das fórmulas, claro. E depois tenho aqui uma esfera que tem uma fórmula especial, portanto é o único que é diferente de todas as outras figuras, não é? Se olharmos bem para aqui para as fórmulas de cada uma delas, aqui é do cubo, que é a área da base vezes a altura. Claro, como o cubo tem os lados todos iguais, então eu posso substituir por A vezes A vezes A, porque os lados são todos iguais, mas é um prisma, por isso é que se faz esta forma. Depois tenho aqui a forma de outro prisma, que é um paralelepípedo, que também é a área da base, vezes a altura. Isto aqui, os de C, é o comprimento ou a altura, pronto, acaba por ser a mesma coisa. Ou seja, A vezes B vezes C, ou seja, comprimento vezes largura vezes altura. Que acaba por ser a mesma coisa que ali de cima, ok? Apenas só está aqui, as medidas podem ser diferentes, não é? Claro. Depois aqui, este aqui que é um prisma triangular. O prisma triangular também tem duas bases, tal como as figuras lá de cima, não é? Então também se faz da mesma forma. Portanto, é a área da base vezes a altura, ok? Aqui aparece um meio vezes A vezes A, mas isso este um meio porque se trata de um triângulo, não é? É só por causa disso, porque se a gente substituir pela área do triângulo, vamos ter aqui um meio, mas isso é devido ao triângulo, porque a base é um triângulo, aqui a base. Depois, aqui a fórmula do cilindro, também a área da base vezes a altura, no entanto aqui aparece um π vezes um raio ao quadrado. Porquê? Porque nós temos um círculo na base. E o círculo tem área π vezes o raio ao quadrado, ok? Por essa razão, é também a área da base vezes a altura, tal como os outros anteriores, mas com uma diferença, que a base é um círculo. Então fazemos π vezes o raio ao quadrado vezes h, que é a área da base. Depois é fazer também aqui, portanto, a área da base vezes a altura, mas a dividir por 3 aqui. Porquê? Porque aqui se trata de um cone, ok? Pronto. Em relação aqui à pirâmide, a mesma história, a área da base vezes a altura, a dividir por 3, ok? Porque é uma pirâmide, tá bem? Pirâmide tem a forma parecida com o cone, só que a diferença é que o cone é redondo, tem um círculo, e a pirâmide triangular tem um triângulo, não é? Pronto. E depois, finalmente, tenho a da esfera, que tem uma forma muito especial, não é? Que é 4 terços vezes π vezes o raio ao cubo. Pronto. E basicamente foi isso que eu fiz aqui nestes exercícios. Portanto, eu fui usar a forma da esfera, que é 4 terços de π vezes o raio ao cubo, e depois substituo o raio por 8, que é o que está ali. Ou seja, meti aqui um 8, isto é 8 vezes 8 vezes 8, que é o que eu escrevi aqui. 8 vezes 8 vezes 8. Pronto, tenho que copiar o 4, tenho que copiar o 3, claro, não é? Mas aqui o π eu não vou fazer nada. Portanto, eu vou deixar lá ficar o π, faço só as contas dos outros números, porque o π é um número irracional e, portanto, nunca iria dar
um valor exato se eu colocasse na calculadora. E por essa razão eu não vou fazer nada com o pi. Pronto. A não ser que seja pedido para arredondar. Então sim, então a gente utiliza um arredondamento, não é? Mas pronto, neste caso não. Eu não vou fazer nada, vou deixar ficar o pi e, portanto, fico com esta fração. Pronto, já está. Porque esta fração está irredutível, não dá para... não dá um número, uma dízima finita, nem um número inteiro, e por isso fica assim, está bem? Pronto, já está. Metros cúbicos, está bem? Isto fica em metros cúbicos, ok? Pronto. Depois é fazer a mesma coisa aqui para este exercício, mas eu tenho duas figuras aqui. Se olharmos bem, temos aqui uma semi-esfera, que vai ser metade de uma esfera, e tenho aqui um cone. Então eu tenho que fazer o volume da esfera a dividir por 2, porque a metade é uma semi-esfera. E depois ainda vou fazer o volume do cone. Como eu disse, é a área da base, que é o πr ao quadrado, vezes a altura. Não esquecer que a base é um círculo, então eu tenho que fazer π vezes o r ao quadrado. A base, atenção que o cone está aqui de pernas para o ar, não é? Porque a base está em cima, não é? Está de pernas, mas isto aqui é a base do cone, está bem? Ele está de pernas para o ar, está bem? Pronto. E pronto, e depois é substituir o r pelo valor que nós estamos ali a ver, que é 6, o r, que é o raio, aqui também, meti ali um 6 e também meti ali um 6. E também meti um 6 para a altura do cone. Então porquê? Porquê que eu meti ali um 6? Porque se olharmos aqui com atenção, a altura total é 12. Mas a gente sabe que a semisfera tem de raio, tem 6 aqui, não é? Aqui assim, é 6. Então o resto terá que ser 6 também, porque 6 mais 6 dá 12. Então a altura do cone tem que ser 6. Porquê? Porque 6 mais 6 dá 12. Aqui, se esta parte aqui vale 6, então esta parte aqui de baixo também vale 6. Está bem? Então por isso é que eu meti aqui a altura do cone igual a 6. Meti aqui um 6. Ok? Pronto. Basicamente foi isso. Depois foi só fazer as contas. Pronto. Fazer as contas. Estão aqui as continhas todas feitas. Pronto. Estão aqui todas. E pronto, eu não fiz a conta do π, deixa lá ficar o π. Simplesmente houve aqui algumas coisas que eu cortei, porque 6 vezes 2 dá 6. Posso cortar este com este 6. E pronto, e faço só 4 vezes 6 vezes 6, que vai dar 144. E aqui, pronto, aqui foi 6 vezes 6 vezes 6 a dividir por 3, que vai dar 72. Pronto, depois é só somar e ficamos com o resultado. Penso eu que... Eu não sei se esta conta... Espera, 144... Vou aqui na calculadora. Mais 72. Não, eu tenho aqui o resultado errado. Que há bocado eu tinha-me enganado e depois não emendei aqui. Isto aqui não é 156, é 216. Está bem? Pi. Ok? Pronto. Eu enganei-me aqui porque há bocado eu tinha-me enganado e depois esqueci-me de corrigir. Ok? Portanto, centímetros cúbicos. Ok? Pronto, é só isso. Depois, aqui esta figura é assim um bocadinho estranha, mas é um cubo. Como eu disse, fazemos a área da base vezes a altura. Mas a área da base é um quadrado. Se a gente pensar bem, tem um quadrado aqui em baixo. Não é? Aqui em baixo. Está aqui um quadrado. Então, é fazer 4 vezes 4, que é a área da base. Depois é vezes a altura vezes 4 outra vez. Então vai ficar 4 vezes 4 vezes 4. Pronto, que é isso. Portanto, a área da base vezes a altura, que vai ser 4 ao quadrado vezes 4. Mais o quê? Mais o quê? Mais a semisfera. Ou seja, faço a esfera completa a dividir por 2. Como o raio da esfera é quanto? É quanto? É daqui até aqui, o raio da esfera. Então vai ser metade de 4. Vai ser 2. Ok? 2 metros. Logo, eu vou escrever ali 2. Pronto. Depois é só fazer as contas. E pronto. Está aqui as contas feitas. Aqui. Este 2 posso cortar com este 2. E pronto. E obtenho então este resultado final. Pronto.